Está começando mais um Cachaça Filosófica, meu nome é Nicásio e sejam bem-vindos. E o papo de hoje, a nossa conversa, é sobre uma possível vacina da Covid-19. E aí, Wesley, como é que tá por aí pelas Alagoas? Rapaz, o pessoal aqui das Alagoas tá escutando muito aquela música que é de Arrocha, e o cantor diz mais ou menos assim na música, ó: coronavírus nunca me assustou, coronavírus nunca me assustou, eu já peguei coisa pior e já chamei de amor, eu já peguei coisa pior e já chamei de amor. Tá assim o clima, viu, por aqui. Gostou da música, Nicasso? Gostei. É sério. É sério, É sério, tem um cantor chamado Thierry que canta essa música. Então tá certo. Rapaz, eu quero, antes de começar aqui o nosso papo, queria mandar aqui um abraço, Wesley, para a minha amiga, eu acho que você conhece também, a professora Verônica, cara. Ela também vem ouvindo os nossos programas constantemente. O último programa aí sobre a ascensão do Jair Bolsonaro, ela nos ajudou aí publicando nos grupos do WhatsApp. A professora Camila também e a professora Poliana. Então um abraço para essas três, esse trio parada dura, gente boa. Verdade, viu? Conheço as três, né? Dá pra gente até parafrasear com as meninas superpoderosas, né? São as três mulheres superpoderosas aí, parafraseando com o desenho, né? Então um abraço, agradeço também muito. E lembrando aqui que um amigo de Sheila também elogiou bastante o nosso programa, disse que escuta com frequência, Denis. Então um abraço aí pro Denis, o Pimentinha, que assiste, que escuta o nosso programa com frequência. Um abraço e agradeço, né? Agradecimento aqui faz parte, né? Obrigado aí. Valeu aí ao Denis aí e obrigado por estar prestigiando esse nosso humilde projeto. Então bora lá! Bem, o programa de hoje a gente conta aqui com a participação do meu amigo Rafael Barbosa. Ele que é farmacêutico, tem especialização em docência do ensino superior, é mestre em bioquímica pela UFCA, está doutorando em bioquímica e biologia molecular também pela UFCA/USP e já atua aí como professor já faz aí mais de 10 anos. E seja bem-vindo aí ao nosso humilde projeto, meu amigo Rafael. E eu quero começar fazendo uma pergunta, Rafael. Como ainda continua tocando? Fala, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí a Nicásio. Muito obrigado aí, Wesley, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Cara, sim, de vez em quando ainda toco, ainda faço um som aqui em casa mesmo. Dificilmente a gente tem, nessa vida corrida que a gente adquiriu, né, da fase adulta, que a gente não sabia que ia ser assim, a gente acaba tendo pouco tempo para reunir os amigos e fazer um som. Mas de vez em quando, mesmo que sozinho aqui em casa, eu monto minha bateriazinha ali, quando dá, faço um som. Bom, é um prazer realmente estar recebendo o Rafael, uma gratificação imensa aqui que a gente está sentindo. Uma pessoa que realmente vem estudando aí, que tem propriedade para falar sobre o assunto. E a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta mais técnica, é uma pergunta mais como leigo, para a gente tirar nossas dúvidas sobre essa questão da vacina. Porque muitos têm falado sobre a questão da vacina no Brasil, e eu queria saber, assim, se ele podia explanar sobre essa questão das etapas, que a gente está vendo no jornal, na mídia em geral, falando sobre os procedimentos para aprovação da vacina, e muita gente tem a estimativa que essa vacina vai sair em dezembro, outros estão dizendo que essa vacina vai sair só em janeiro, só ano que vem, meados do ano. Eu queria que ele esclarecesse um pouco, primeiro dizer o que é uma vacina, para que as pessoas tenham esse domínio, essa questão básica do que é a vacina, e quais são os procedimentos que nós podemos dizer, agora nós temos a vacina. Caso não me falhe a memória, são 3 etapas. Então, eu queria que você, Rafael, explanasse um pouco sobre isso aqui, para esclarecer a gente e o pessoal aí que também é leigo. É uma pergunta muito interessante, né? Diariamente eu sou questionado sobre esses pormenores que muitas vezes na imprensa as pessoas não falam muito claramente, né? De uma maneira mais didática para que as pessoas possam entender. Então, a quem está nos ouvindo agora,
Eu vou tentar facilitar o máximo possível, embora seja um tema muito complexo, né? Uma pergunta, digamos, simples, mas o contexto da resposta ele é bem complexo. E a gente vai entender como funciona esse processo de produção da vacina. Primeira coisa que você precisa entender é que as vacinas, elas são processos imunizatórios. Rafa, o que são processos imunizatórios? Doenças virais, especialmente, causadas por vírus, mas não só as virais, algumas doenças bacterianas também, o melhor remédio que pode existir para essas doenças é o seu próprio sistema imunológico. E muitas vezes as vacinas elas atuam de maneira preventiva, fazendo com que o seu sistema imunológico possa produzir moléculas que nós chamamos de anticorpos, que são super eficazes e específicas para aquele tipo de vírus. E como é que ele faz isso? Na maioria das vezes, as vacinas que nós tomamos, elas são vacinas de vírus ou atenuados ou inativados. O que significa essas duas palavras? Significa que o vírus atenuado é como se fosse um vírus enfraquecido. E o vírus inativado é o vírus que ele não tem a capacidade de gerar doença. Ele está lá apenas para que seu organismo reconheça ele e você possa produzir os anticorpos necessários. É válido lembrar, pessoal, que assim que a gente toma a vacina, né, que a gente vai sendo aplicado esse processo, a gente não desenvolve a imunidade. A imunidade a determinada doença, ela demanda um certo tempo para ser produzida. Se o seu sistema imunológico estiver trabalhando muito bem, e isso pode variar de pessoa para pessoa, Wesley, essa variação faz com que você tenha entre 7 e 15 dias de imunização. E aí nós entramos em uma outra história também. Não é porque você toma a vacina que você está imunizado. Vale lembrar que todas essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, não só pela China, mas em outros grandes centros, elas têm taxas de imunização diferentes. O que é isso? Então, durante os testes, durante as fases, né, que o Wesley perguntou, na verdade, Wesley, nós temos 4 fases. A fase inicial, que é a fase em que você vai utilizar pessoas saudáveis, para a gente verificar se essas pessoas vão ter reações graves à utilização daquela vacina. No segundo caso, você vai utilizar pessoas no estágio inicial da doença, para saber se aquela vacina ela tem uma atividade protetiva também. A terceira fase, que é a mais conhecida de todas, que é quando você faz um estudo multicêntrico. O que é isso? Você vai fazer o estudo com a vacina depois que ela passa pelas fases 1 e 2, você vai fazer um estudo com ela em diversos centros espalhados pelo mundo, para ver como as diversas comunidades, cada uma em suas realidades, elas vão responder ao uso daquela vacina. E é nesse momento que a gente consegue definir o que a gente chama de taxa de imunização. A Coronavac, que é essa vacina que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês, ela é uma vacina que apresenta o maior grau de imunização. O que significa isso? Imaginemos que 100 pessoas tomaram essa vacina, tá? Um grau bom de imunização é um grau acima de 80%. O que é que quer dizer isso? Que de 100 pessoas que tomam a vacina, 80% delas desenvolvem, ou seja, 80 pessoas desenvolvem a imunidade àquele vírus, àquela doença em específico. Então é justamente isso que está acontecendo com a Coronavac, por isso que a gente chama ela de vacina extremamente promissora. Rafael, quer dizer que não existe uma vacina que imunize 100% da população? Bom, existem vacinas que chegam num patamar muito próximo de 100%, como é o caso da H1N1, que a gente utiliza, que também é feita por um laboratório chinês, e essa vacina, ela tem um grau de imunização de cerca de 97%. Só que esse grau de imunização, ou seja, o número de pessoas que se tornam imunes pela utilização da vacina, pode variar em outros fatores, que aí são vistos na fase 4, como, por exemplo, Wesley, armazenamento da vacina, a maneira como ela está sendo aplicada, a disponibilidade de insumos para fabricação, porque muita gente espera que é o seguinte, descobrimos a vacina, pronto, essa vacina agora já pode ser produzida e todo mundo vai tomar. É necessário lembrar, pessoal, que quando a gente chega num processo avançado de produção da vacina, essa produção tem que acontecer em massa. Não são 1 milhão de ampolas, não são 2 milhões de doses, são bilhões de doses, né? E a gente pode ter doses fracionadas. A gente não sabe ainda como é que essa vacina está trabalhando, se é 1, 2 doses, reforço, se não tem reforço. Enfim, a gente ainda conhece muito pouco. E quando eu falo que conhece muito pouco, é porque a vacina, se realmente, né, a gente tiver uma vacina promissora, que tem um grau de imunização muito bom, como é o caso da Coronavac, disponível em dezembro,
nós vamos ter aí a vacina mais rápida da história, né? Por quê? Porque o coronavírus está acontecendo e nós estamos estudando o coronavírus. Por isso que muitas vezes as pessoas desacreditam da ciência, porque no momento em que a gente vive, que a informação ela é muito rápida, ela é muito mutável, ela chega muito rápido nas pessoas, às vezes chegam informações incompletas, ou chegam informações que a gente precisa ainda de uma comprovação extra, ou a gente precisa de uma comprovação em pares, né, que é quando duas pessoas distintas, que não têm relação direta com a pesquisa, acabam estudando aquele processo. Então a gente acaba vendo essas distopias aí, né, diante da informação científica, já que ela chega muito rápido nas pessoas. Da mesma forma é o que você me perguntou em relação à presença da vacina. As pessoas não entendem que essas fases são fases de testes e se falou muito, meses passados aí, na vacina russa, por exemplo. Então, na fase 3, a vacina russa demonstrou péssimos resultados de imunização e ela acabou não sendo adotada aí de maneira uniforme, como assim outras vacinas. No caso dessa Coronavac, né, da Coronavac em específico, ela tem aí um estudo multicêntrico desenvolvido não só por centros chineses, como também pelo Instituto Butantan, que é referência mundial em desenvolvimento de vacinas. Então, eu acredito que deva ser a vacina mais promissora que nós temos. Mas eu acredito, e aí é um achismo e todo acho é torto, eu acredito que nós só vamos conseguir vacinação em massa a partir do ano que vem, e eu acredito em meados do meio do ano. Muito bom, Rafael, muito bom. E assim, cara, a gente não combinou nada, né, com o senhor presidente da República, né? Esse tema nosso já fazia tempo que a gente estava dialogando para conversar sobre isso. E nesse exato momento que estamos gravando, existe aí uma polêmica em relação a essa vacina da China. E aí eu queria aproveitar um pouco disso aí, desse cenário político e polêmico que nós estamos vivendo, e também aproveitar um pouco da tua fala, principalmente nessa reta final, em que você apresenta o tempo, né, que é necessário para o desenvolvimento de uma vacina. Aí eu estava olhando aqui, meu amigo Rafael, por exemplo, o sarampo, eu fiquei sabendo que levou mais de 8 anos para que a vacina fosse produzida, né? O ebola, 5 anos, né? A cachumba, 4 anos. E aí você fala, né, que se de repente a gente, no caso a China, né, conseguir passar por todas as fases, será desenvolvido aí uma vacina em tempo recorde, né? E aí eu queria trazer essa pergunta, Rafael, que talvez seja um pouco, represente um pouco de uma visão que deve estar aí no imaginário popular, que é o seguinte: quais os riscos que de repente a população pode ter em estar usando, né, de uma vacina que foi desenvolvida em um curto prazo de tempo? Eu sei que existe ali, como você bem apresentou, que tem todo um processo, tem 4 etapas, enfim, para que essa vacina possa chegar ao mercado. Você explanou muito bem, mas como tirar, por exemplo, essa preocupação ou essa dúvida da cabeça das pessoas? Porque, Rafael, hoje em dia, você falou essa questão da informação, hoje em dia a gente está vivendo uma situação tão complicada, Rafael, de descrença em relação à ciência, enfim, um problema muito grande. Então, como falar sobre isso, ou seja, mostrar para a população que é segura ou não? Até porque, Rafael, isso também tem uma questão dos métodos, né? Eu acredito que você disse aí que nós temos aí uma proposta da China, da Rússia, do próprio Estados Unidos, e cada um segue um método, né? Por exemplo, eu estava vendo que a China segue o método vírus inativo. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, ou seja, mostrar os riscos, enfim, em relação a essa vacina, e se puder caminhar nesse viés em relação ao método que a China está utilizando, que é esse vírus inativo, né? Eu sou leigo na área, seria bom você nos ajudar a compreender isso, né? E a quem nos ouve também. Bom, a primeira coisa que deve ser feita, meu amigo Nicásio, é despolitizar a ciência, né? Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer para que as pessoas elas possam acreditar naquilo que está sendo feito, ou mesmo acreditar no método, não é porque nós utilizamos métodos diferentes que um é melhor que o outro, talvez o tempo seja diferente nesse sentido, mas a gente politizou a ciência. A gente politizou a ciência ao viés
ao viés, como é que eu posso dizer, errôneo de pessoas que não entendem de ciência. Então, a gente vive um tempo de tão má informação que político diz qual medicamento uma pessoa deve usar, né? Então, eu sou farmacêutico, passei 5 anos aí na faculdade me dedicando ao máximo que eu pude, e eu não tenho esse direito de fazer isso com nenhuma pessoa, né, com ninguém, com nenhum paciente meu, mas os políticos podem. Então, o primeiro ponto é esse, que eu acho que o primeiro ponto-chave desse Brasil, ou desse momento que a gente vive, né, não posso generalizar, mas das pessoas que nos escutam, acho que tem esse pensamento crítico, de que no Brasil a gente tá vivendo aí essa onda, né? As pessoas estão desacreditadas na ciência. Acho que a primeira coisa que está causando isso é a politização do método científico, porque a gente não pode defender só aquilo que nos convém. Dito isso, eu passo agora para a parte técnica que você me perguntou. Bom, de fato, existem métodos diferentes de desenvolvimento de vacinas, mas não só de vacinas, mas medicamentos em geral. A vacina ela não deixa de ser um medicamento, tá? Embora ela seja utilizada e disponibilizada no Sistema Único de Saúde como forma preventiva, ela não deixa de ser tratada como um medicamento, tá? Então, é interessante lembrar que esse método de disponibilização da vacina e de descobrimento da vacina, ele é um método antigo, ele não é um método novo. Nós já temos diversas vacinas no mercado que adotam o método do vírus inativado, e muitas vezes, meu amigo, a escolha desse método não se dá pelo fato de ser China, de ser Estados Unidos ou de ser Rússia, se dá pelo fato da facilidade de cultivo daquele vírus. É bom lembrar para vocês, pessoal, que existe uma dificuldade técnica em se trabalhar com vírus. Vírus é uma partícula muito pequena, tá? Muito pequena mesmo, e a manipulação dele se torna bem mais complexa. Então, talvez, né, eu não li nenhum estudo relacionado a isso, a estabilidade da vacina, tá? Mas com certeza eles existem e devem estar sendo liberados, que era um dos problemas que existe na vacina russa. É que o vírus inativado, ele apresenta uma estabilidade maior. Que tipo de estabilidade você está querendo se referir, Rafa? Por exemplo, quando você compra um medicamento qualquer, você transporta ele na sua bolsa. Da mesma forma, você armazena ele em casa. As vacinas, elas são ainda mais sensíveis. Então, existem testes que são feitos em relação a transporte, em relação à armazenagem. Tudo isso, a forma de administração, quanto tempo pode demorar dentro da seringa. Então, tudo isso se é a melhor forma de administração, é injetável, se não pode ser por via oral. Então, tudo isso é delimitado nos estudos de estabilidade. Talvez trabalhar com essa técnica do vírus inativado, que é a técnica adotada pelos laboratórios chineses, mas existem laboratórios americanos também trabalhando com essa técnica, talvez exista aí uma possibilidade maior de estabilidade. É válido lembrar que o que eu mencionei na pergunta anterior do Wesley, eu trago para essa também. Não é simplesmente um método de fabricação da vacina, é quanto ela imuniza. E aí, como é que eu vou fazer para as pessoas acreditarem que essa vacina desenvolvida em tão pouco tempo, ela é eficaz? Aí é que nós entramos em uma modernidade da ciência para o lado bom. Como nós entramos dentro de um cenário que nós não conhecíamos, e até agora nós estamos conhecendo aos poucos, as pessoas resolveram trabalhar em cooperação. Então, quando a gente fala de vacina chinesa, eu até não gosto muito desse termo, porque não é só a China que desenvolveu. É bom lembrar que a fase 3 ela passa por diversos centros, inclusive centros aqui desenvolvidos no Brasil, como o Instituto Butantan. E esses centros, eles apresentam características de muita credibilidade. Só que nós estamos passando por um momento atípico. Então, essas pessoas, elas resolveram se juntar e passar horas a fio estudando um processo que nós conhecíamos muito pouco, para tentar, no curto período de tempo, desenvolver algo que fosse eficaz. Quando a gente fala curto período de tempo de desenvolvimento, isso não quer dizer que não haja futuramente melhorias. Aqui eu posso trazer para você um exemplo da vacina que nós utilizamos do HPV. Quem está nos escutando pode lembrar que antigamente, não tão antigamente, mas há poucos anos atrás, a vacina do HPV ela foi disseminada em 3 doses. Com o passar do tempo, a gente percebeu que bastava apenas 2. Hoje, já existem casos que apenas uma ela é suficiente em alguns sistemas de indivíduos, tá?
em algumas populações. Então, na verdade, o estudo não acaba quando a vacina chega no mercado. Na verdade, uma outra etapa se inicia, que é o que eu comentei na pergunta anterior, que é a fase 4, que é um estudo de acompanhamento. É por isso que, mesmo que a vacina chegue no Brasil, a gente precisa tirar da cabeça das pessoas que é simplesmente tomar a vacina e está tudo bem. Se fosse assim, as pessoas que eram vacinadas contra a gripe, elas não gripavam novamente. Elas vão voltar a gripar, elas vão voltar a sentir problemas, só que a taxa de pessoas, a quantidade de pessoas no todo que vai acontecer, né, que vão adoecer, vai ser menor por conta da vacina. E, Nicásio, eu trago também agora um outro ponto que não é da sua pergunta, mas só para encerrar essa resposta, que é as campanhas anti-vacinas, né? Que no Brasil a gente tem também esse problema. Aqui no Brasil a gente encontra mais problema do que solução, né? Então eu acho que quando o pessoal olha para o Brasil, o pessoal já pensa em problema. Mas aqui no Brasil a gente ainda enfrenta essa questão das campanhas anti-vacinação. Para vocês terem uma ideia, até hoje sobram doses da vacina da gripe. Até hoje sobram doses de diversas outras doenças e no Brasil a vacina é gratuita, vale lembrar, né? A gente pode tomar aí no PSF, enfim. Então, infelizmente, a dificuldade de imunizar a população é ainda maior. E quando a gente tem uma população desinformada ou sem letramento científico para entender e filtrar as informações, ela infelizmente é facilmente manipulável, né? Então, a gente acaba enfrentando esse problema como é que eu posso dizer, das pessoas desacreditarem na ciência, ou então acreditarem na ciência apenas quando lhe convém. É válido lembrar que a ciência não tem lados, né? A ciência, ela tem fatos. Então a gente vai contextualizar fatos e vai verificar se realmente esses fatos eles são cabíveis ou não. Muito boa essa fala aí do Rafael. E eu queria trazer um pouco de luz também sobre isso, o qual ele falou, sobre essa questão da antivacina, mas lembrando que a medicina, ela vem prestando, a medicina, principalmente nós estamos falando da medicina ocidental, ela vem prestando inúmeros fatores, benefícios para a sociedade em geral. Nós temos a questão da higienização no século XIX, que foi desenvolvida, a questão do cloro na água, para combater a cólera lá com John Snow, a invenção dos antibióticos também no século XIX, e a vacina que também foi inventada ali por Jenner, caso não me falhe a memória, né, 1796, contra a varíola. Aí você falou essa questão do movimento anti-vacina, Rafael. E eu antes da entrevista, eu fiz uma pesquisa rápida sobre essa questão desse movimento anti-vacina. E é interessante, é chocante os números, porque se existe uma tese que a gente bate na tecla aqui, a gente já falou em outros programas com Adonias, inclusive, que o coronavírus ele não trouxe, assim, digamos, nenhuma grande novidade com relação a problemas. O que ele fez foi, digamos, potencializar alguns problemas que já estavam dados. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa em 2019 pela Sociedade Brasileira de Imunização. 2019, ou seja, ali antes do surgimento dessa pandemia. 67% das pessoas que foram entrevistadas acreditavam em algum fake news relacionado à vacina. Entre esses fake news está a questão do autismo, muita gente acreditando que tomar a vacina vai causar autismo, a questão das grandes quantidades de mercúrio, eles acreditavam que tomando vacina se intoxicava de maneira tal com mercúrio, e acreditando, por incrível que pareça, em planos mundiais, de planos de dominação mundial, como se existisse um grupo chamado Illuminati que quisesse controlar a população, um desses controles que eram feitos pela vacina, onde essas pessoas seriam dizimadas ao tomar a vacina. É realmente uma situação muito preocupante, esse movimento, que na verdade não é originário do Brasil. Esse movimento ele toma força nos Estados Unidos, mas cresce no Brasil. Para você ter uma ideia, eu acho que você falou, o Nicásio também falou, o sarampo. O sarampo foi reconhecido como uma doença erradicada em 2016 pela Organização Mundial da Saúde. E nós já tivemos os últimos dados que eu tive acesso, foi 3.629 casos de pessoas com sarampo no Brasil. E outras doenças, como a polio, a difteria, rubéola, todas essas doenças estão voltando. Realmente é impressionante isso. E tudo isso aí, Rafael, não sei se você há de concordar comigo, tem a ver com que as pessoas falam, que é usar essa questão da vacina como um movimento ideológico.
A gente vê a briga aí do Bolsonaro com o Dória. O Dória dizendo, eu vou obrigar as pessoas a tomar a vacina. E o Bolsonaro dizendo que não é para ninguém tomar a vacina, porque o Bolsonaro diz que cada um tem o seu próprio corpo e deve fazer com o seu corpo o que quiser. Então, eu queria que você comentasse e trouxesse um pouco à luz sobre a importância da vacinação, gente. Porque a questão da vacinação a gente pode encarar como um problema individual, mas também como um problema coletivo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Rafael. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que compartilho 100% do seu pensamento, certo? Eu acho que a luz das pessoas não está apenas nas informações que elas recebem aqui virtualmente, mas o podcast atua como uma ferramenta, né? E aí, vendendo o meu jabá aqui rapidinho no podcast dos meninos, no nosso canal no YouTube, no Miolo Dúvidas, comigo e com o Patrick, que também a gente fala muito sobre isso, né? Então, é interessante lembrar que esse movimento de antivacinação, Wesley, no Brasil, ele virou político. Na verdade, a vacina e o tratamento, especialmente da Covid, porque como você mencionou no início da sua fala, inclusive um abraço a Adonias, meu amigo Adonias, existe dentro desse movimento anti-vacina, existe incrustado aí um movimento político onde lados discutem sobre situações que ambos não conhecem e eles acabam chegando a conclusões que impactam todo mundo. Você mencionou aí a situação do Dória, né, dizendo que vai vacinar todo mundo, e o Bolsonaro chega dizendo que não vai vacinar ninguém, quem quiser que se vacine, quem não quiser, e tal. Mas é preciso lembrar, tanto para o senhor Bolsonaro quanto para o senhor Dória, que a vacinação no Brasil, segundo uma diretriz do SUS, é um bem-estar anti mesmo coletivo. Então a gente precisa entender que doenças que se disseminam em grandes populações e que podem ocasionar uma inflação gigantesca no sistema de saúde, a ponto de nós entrarmos em colapso, deixa de ser uma escolha individual. Ela passa a ser uma escolha coletiva. Quer dizer, então, Rafa, que você está pregando aqui o totalitarismo? Não, jamais. O fruto dessas informações é a nossa incapacidade de oferecer uma educação crítica. É o fruto de nós oferecermos informações completamente distópicas do que realmente está acontecendo. O fruto disso é de nós termos uma imprensa, de nós termos um meio de comunicação em massa que seleciona aquilo que é sensacional. Então a gente vê notícias extremamente sensacionalistas em relação a tudo o que pode ser politizado, especialmente a Covid-19. Então, meu amigo Wesley, só para citar um exemplo prático desse movimento anti-vacina e de como esse movimento impacta em diversas outras discussões que a gente tem, ontem saiu uma notícia no jornal, em vários jornais, de que um dos voluntários brasileiros que estava fazendo os testes de fase 3 na vacina de Oxford veio a óbito. E aí, né, no mesmo momento, a politização da informação acontece na manchete. Ele veio a óbito. Mas eles esquecem que nos estudos que são feitos em duplo cego, que é o estudo duplo cego, Rafael, é um estudo em que a pessoa que recebe o medicamento não sabe o que é e a pessoa que administra o medicamento não sabe o que é, para não gerar viés, certo? Para ela não colocar fé naquilo. E não se sabe porque existe um termo assinado pela pessoa que vai receber essa dose, que se chama termo de consentimento livre e esclarecido. Se nesse termo era permitido, caso acontecesse o óbito de alguém, informar qual tipo de substância ele teria recebido, com autorização da família ou sem autorização da família. Eu não sei se isso estava bem descrito lá. Mas se você perguntar para 100 pessoas no Brasil o que é um termo de consentimento livre e esclarecido, Wesley, talvez uma delas saiba o que é isso. Então, o que é que a gente está vivendo? A gente está vivendo a onda da matéria, do clickbait, né? A gente tem que clicar nas coisas e essas coisas têm que gerar um engajamento. Não importa como esse engajamento aconteça, se é pelos grupos do WhatsApp, se é pelo um post no Instagram, se é por alguém que não entende do assunto estar falando sobre isso, se é pelo fato do próprio presidente oferecer cloroquina para as emas que estão lá no Palácio do Planalto, mas isso gera clickbait, isso gera engajamento.
Então, ao politizar a Covid-19, a gente só aflora esses movimentos, né, de que as mesmas pessoas que falam da antivacina querem agora o Covid ou não acreditam no Covid. Basta você olhar uma reportagem que passou na própria Globo, um cara sentado no bar dizendo que ia para a festa normal porque o Covid era coisa do psicológico, Covid era coisa de não sei o que, né, as pessoas eram fortes, a mãe dele com 80 anos era forte. Então, infelizmente, meu amigo, nós vamos viver aí, e eu costumo traçar esse paralelo com muito cuidado, né, pisando em ovos, relacionados à AIDS. É bom a gente lembrar que durante muito tempo a AIDS ela foi notícia em jornal porque ela matava famoso, porque ela tinha lá pessoas de alta influência, em altos cargos, desenvolvendo essa doença. De lá para cá, a gente teve um tratamento muito eficiente para a síndrome da imunodeficiência, né, do HIV, mas de lá para cá não se fala mais, porque passou a matar pobre, passou a matar homossexuais que não tinham condição de mídia. Da mesma forma aconteceu com a Covid. Quando a Covid superlotou os principais hospitais dentro de São Paulo e Rio, né, Rio e São Paulo especialmente, todo mundo se falava em Covid, em lockdown total, tem que parar. Quando essa doença ela se adequou para que as pessoas com mais aporte financeiro pudessem estar dentro dos seus hospitais, tendo acesso às suas UTIs, foi a hora que houve aquela marcha lá em Minas Gerais, onde os donos de comércio foram para as ruas estabelecer uma volta precipitada do comércio. Em Santa Catarina aconteceu a mesma coisa, Rio de Janeiro aconteceu a mesma coisa, aqui está acontecendo a mesma coisa. Mas isso tudo é fruto da falta de educação do povo e fruto também, Wesley, da nossa subordinação, infelizmente. E essa subordinação, enquanto a gente não entender que essa grande massa que faz com que a coisa ande no Brasil é ela que detém o poder de tudo que acontece aqui, são pessoas extremamente facilmente manipuláveis, que vão levantar a bandeira da antivacina, que vão levantar a bandeira do retorno, por exemplo, ao comércio de maneira precipitada e errônea. Bem, Rafael, então eu quero aproveitar aqui um pouco dessa pergunta que o Wesley fez e que você muito bem explicou sobre essa questão da obrigação ou não da população brasileira ter que tomar a vacina. É mais uma provocação aqui para a gente refletir, para você pensar, que é o seguinte: eu estava vendo uma entrevista com um médico sobre esse assunto, até para a gente adquirir um pouco mais de informação para esse nosso papo aqui. E ele dizia, Rafael, que, por exemplo, o método que a China está seguindo, ou seja, do vírus inativo, ele necessita de pelo menos 4 doses, Rafael. Que essas doses, à medida que a pessoa vai tomando, a primeira, a segunda, ela vai adquirindo cada vez mais anticorpos. Então, primeiramente, que você pudesse falar um pouco sobre isso, até porque esse médico que eu estava vendo a entrevista, ele diz que agora que foi dado a segunda dose, então ele apresenta essa ideia de que ainda é muito cedo, e aí ele diz o seguinte, Rafael, que aí sim chega a provocação aqui para a gente refletir, que é o seguinte: ele diz que somente 2 doses não é o suficiente. E aí ele diz que existe um certo risco. Por quê? Porque as pessoas que de repente já pegaram a Covid, elas desenvolveram anticorpos em relação a isso. Se de repente tomar uma vacina, que não necessariamente precisa ser a da China, mas que esteja no mesmo estágio aí da China, enfim, elas podem ter um efeito negativo, porque o corpo passa a adquirir mais anticorpos e ele vai reagir negativamente no organismo do sujeito. Então, assim, eu fiquei encucado com isso, né? Quero socializar aqui isso para você. Acredito que quem de repente teve acesso a essa entrevista, ou que está nesse exato momento ouvindo, ou que já vem refletindo sobre isso, talvez também tenha essa questão, e nada melhor do que ouvir você, que é da área, que tem estudo em relação a isso, para tentar esclarecer um pouco dessa fala. Se você concorda, se não concorda, qual é o teu olhar em relação a isso. Não sei se eu fui claro, mas seria mais ou menos nesse viés, Rafael. Ótima pergunta. Bom, primeira coisa é assim, que no caso da entrevista, da fala do professor, né, do médico, eu não posso nem concordar nem discordar, né? Eu tenho que analisar estatisticamente o que ele está me dando. Então, eu tenho que ser cético em relação a essa análise. Em relação ao que ele disse tecnicamente falando, sim,
existe uma reação a qualquer tipo de vacina que a gente chama de reação compulsória. Porque o que é que gera essas reações como febre, dores de cabeça? Quando, por exemplo, uma criancinha, quando ela toma vacina, é comum que ela sinta ali febre, dor de cabeça e tudo, mas isso porque o seu organismo está reagindo àquela doença. Só, meu amigo, que o que ele disse faz sentido porque nós temos pessoas em estados imunológicos diferentes. Então, o meu sistema imunológico não responde da mesma forma que o seu, da mesma forma que o de Wesley, da mesma forma que o da minha esposa, por exemplo. Então, todo mundo vai responder de maneira diferente a essas questões relacionadas à imunização. Em relação ao reforço de dose, o que ele disse faz sentido, por quê? Porque nós ainda sabemos muito pouco sobre reinfecção. O que nós sabemos é que a maneira que nós utilizamos para testar a população, ela é a disponível, mas ela não é a melhor. Então, muitas vezes a gente tem aquela sensação, rapaz, eu acho que eu já peguei Covid 3 vezes e já fiquei bom, né? Mas é justamente por isso. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu já tive pacientes que tinham todos os sintomas da Covid, todos os sintomas, tinham infiltração pulmonar, precisavam de intubação, de acesso, e todos os testes rápidos dele deram negativos. Todos. Esse paciente chegou a fazer 8 testes e os 8 deram negativos. O padrão ouro, que nesse caso era o RT-PCR, também deu negativo. E aí só depois, quando esse paciente teve uma melhora significativa, foi que os testes dele começaram a apresentar uma positividade. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero dizer que os testes que nós estamos utilizando, eles são descartáveis. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a nossa maneira de testagem disponível, ela é nova. Assim como a vacina quando chegar no mercado. Diversas pessoas vão ter reações adversas que nós não conhecemos ou que não deu tempo de ser testada nas fases 3. Se vai ser necessário 1, 2, 3 ou 4 doses de reforço, nós não sabemos ao certo. A gente só vai conseguir estabelecer esses parâmetros quando a vacinação em massa acontecer. Porque é muito diferente, meu amigo Nicásio, de você fazer a vacinação de 1.000 pessoas e você vacinar 2 milhões de pessoas. Então, a quantidade de pessoas e de reações distintas que podem ser apresentadas em uma população muito grande, ela é variável demais. Então, quando a gente acredita nessas informações, né, quando a gente tem esses feelings pelo fato de estarmos na pesquisa, a gente entende que, sim, a gente tem um prognóstico mais ou menos traçado do que pode acontecer com base em coisas que nós já vivemos, certo? Com base em coisas que a gente já passou. Por exemplo, a gente pode citar aí a gripe aviária. Então, com base no que a gente já viu, a gente acaba tendo ali como traçar uma linha do que pode ou não acontecer. Então, eu acredito que será mais de uma dose, isso é um fato, pelo fato de que já se foi visto que quando a imunidade cai muito, né, ou quando os anticorpos da Covid, contra a Covid, né, contra o SARS-CoV-2, eles podem sumir durante algum tempo, e você ter ali uma reinfecção um pouco mais branda, mas pode acontecer. Então eu acredito que esses fatos técnicos mesmo, em relação a 1, 2 ou 3 ou 4 doses, elas são cabíveis sim, faz total sentido. Mas a gente ainda precisa pagar para ver, a gente ainda precisa ver isso na prática. Porque a gente precisa lembrar, meu amigo Nicásio, meu amigo Wesley, que nós temos pessoas desesperadas. E fazer as pessoas desesperadas aderirem a qualquer coisa é muito fácil, né? A gente tem que ter cuidado nesse tipo de manipulação e nesse tipo de informação. Porque as pessoas, quando elas estão desesperadas por um tratamento, elas acabam fazendo tudo, né? E acreditando em qualquer coisa que possa ser disseminada. Então, só para trazer essa característica para você, Nicásio, existe uma plataforma, inclusive você pode acessá-la gratuitamente, que ela se chama MedRevix, o MedRevix, medrxiv.org. Essa plataforma, ela é uma plataforma que antigamente se chamava DocRevix, que essa plataforma você vai publicar pré-prints dos seus trabalhos. Então, sei lá, eu estou desenvolvendo um trabalho sobre um medicamento que seja efetivo para a COVID. Então, antes desse trabalho ser aceito e analisado por uma revista, eu posso colocar lá no MedRevix para outros colegas poderem ler. Como as pessoas acabam encontrando esse acesso à informação bem mais facilmente, então as pessoas pegavam, por exemplo, aquele trabalho da ivermectina, que todo mundo viu sobre o uso de vermífugos, aquele trabalho foi publicado no MedRevix.
E esse trabalho publicado no MedRevix, ele não tem nenhuma credibilidade, porque ele não foi analisado por pares, ele não foi analisado por uma revista. Então, automaticamente, as pessoas pegam essa informação preliminar e acabam divulgando. É por isso que a gente não pode ser enfático em nenhuma informação relacionada à Covid, porque, repito, a doença está acontecendo e nós estamos estudando a doença à medida que o tempo está passando. Muito interessante essa fala aí do Rafael sobre essa questão da paciência. Nós temos um pouco de paciência. Como nós vivemos um mundo sofre, o mundo do corre-corre, as pessoas não têm essa sabedoria. E claro que a gente entende porque é uma questão de vida ou morte. Mas eu quero justamente resgatar nessa minha reflexão e pergunta sobre essa guerra de narrativas que nós vivemos. Essa guerra de narrativa entre aquilo que nós podemos chamar de relativismo profundo e de uma crença em uma possível verdade. Esse debate é bem antigo. Nicásio aí, que é da área de filosofia, sabe que esse debate ocorreu bastante ali entre os platônicos, Sócrates e os sofistas, né? Ao qual os sofistas diziam que o homem é a medida de todas as coisas, e Sócrates falava sobre essa questão da verdade. Então, o que nós estamos vivendo hoje com relação ao coronavírus e a outros problemas que ocorrem no Brasil é justamente uma briga entre pessoas que têm apenas retórica e poucos fatos e de pessoas que têm fatos e, claro, que para demonstrar esses fatos tem alguma retórica. Então, é isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje a situação tais como essa. O movimento antivacina que nós falamos agora há pouco é um retrato claro disso. Os caras pegam algum fato, alguma informação, alguma verdade, e sobre aquela informação, sobre aquele fato, cria toda uma narrativa. É só você falou a questão do HIV, teve um movimento muito famoso nos anos 90, liderado por Peter Duisberg, que era um negacionista, dizendo que o HIV não causava a AIDS, etc., o que causava era drogas, era o consumo de outras coisas, mas não o vírus. O vírus era inocente. Inclusive, para aquele que tem curiosidade, basta fazer uma pesquisa rápida aí, colocar Peter Duisberg. Aí vocês vão ver uma viagem interessante. Mas o que está acontecendo agora com o coronavírus é algo extremamente parecido. E o que eu quero falar é o seguinte: se não te preocupa essa questão de uma possível manipulação do Bolsonaro pela Anvisa, do governo, o governo tentar manipular a Anvisa. E essa minha pergunta, ela não se baseia em contos de fadas ou em castelos de areia, ela se baseia na ordem empírica da coisa. Porque o Bolsonaro já criticou o IBGE por divulgar informações sobre a questão do desemprego, o governo Bolsonaro já criticou a instituição que fazia pesquisas e demonstrava os números sobre a questão da queimada na Amazônia. O Bolsonaro já demitiu 2 ministros da saúde, caso não falhe a memória, porque demite tanto que eu nem consigo lembrar se é 2 ou se foram 20. E o Pazuello agora também ficou numa saia justa, porque o Pazuello tinha feito o acordo dizendo que compraria essas vacinas, e o Bolsonaro voltou atrás devido à pressão do seu próprio gado, como carinhosamente o pessoal chama os bolsominions fanáticos. Então, te preocupa, Rafael, que o Bolsonaro, em dado momento, queira manipular a Anvisa, lembrando que a Anvisa ela tem um carinho, tem um respaldo muito grande pelas pessoas. Quando as pessoas pensam em Anvisa, as pessoas pensam num quadro técnico, as pessoas pensam quase numa questão imparcial mesmo. Então, eu queria saber se essa preocupação é real ou é apenas elucubrações de pensadores que estão desconectados com a realidade. Não só me preocupa, como ele já manipulou em alguns outros casos, certo? Vou aqui exemplificar para você que o vermífugo tão falado, né, que é a ivermectina que as pessoas falaram aí que servia para a Covid, assim como a hidroxicloroquina e assim como a nitazoxanida, né, que também o próprio ministro aí da Ciência e Tecnologia falou que tinha um medicamento que era 99% eficaz contra o coronavírus, eles foram incluídos em uma RDC como medicamentos de controle especial, que são aqueles medicamentos que dentro das farmácias ficam dentro de armários e que só podem ser dispensados na presença do farmacêutico. Então, o farmacêutico tem a chave do armário, você só consegue utilizar aquele medicamento caso o farmacêutico faça dispensação. E aí, por pressão de, como você falou, e realmente eu preciso enfatizar isso, Wesley, carinhosamente, porque eu acho que é uma palavra extremamente carinhosa chamada de gado.
porque eu acredito que gado ainda tem uma capacidade cognitiva ainda um pouco maior de entender algumas coisas. Mas esse pessoal aí que apoia o Bolsonaro, eles acabaram por pressão, né, acreditando que esse medicamento funcionava realmente, e esse medicamento deixou essa lista de controle especial. Então as pessoas aí agora puderam voltar a comprar de maneira muito eficiente. E quem está falando aqui, pessoal, é um farmacêutico que também trabalha em farmácia comercial. Eu digo para vocês, uma ivermectina que nós vendíamos a preço já ganhando muito, tá? Que a farmácia ela já ganha bem. Ela já ganhando muito, a gente vendia a R$ 6,50, ela passou a R$ 32. Eu conheço pessoas que parcelaram, pessoal, em 10 vezes no cartão a compra desse medicamento. Então eu acho que muita gente não conhece, Wesley, o impacto que essas informações incoerentes, elas acabam causando na população, porque quem paga é a população mais carente, cara. É a população que não pode comprar. Então, assim, o trabalho de formiguinha que eu tentei fazer, de conscientização das pessoas, né? De tentar conversar com elas e explicar que realmente qual era a característica científica do não uso do medicamento, em alguns casos surtia muito efeito, pelo menos na maioria deles. Em outros casos, infelizmente, as pessoas eram agressivas e não queriam escutar, muito menos entender como é que funcionava o processo. E aí, infelizmente, essas pessoas, elas acabam manipulando outras, né? Porque às vezes não é só eles, às vezes dá pro filho, dá pro tio que vive ali, né, naquela mesma casa. E a gente enfrentou também diversos problemas em relação ao uso incorreto do medicamento. Então, pessoas também adoeceram porque usaram o medicamento de forma incorreta. Então, imagina a cascata de problemas que a gente não tem, né? Então, assim, na verdade, eu confesso para você que eu desacredito que as coisas possam dar certo desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu. Então, de lá para cá, não tem como acreditar que as coisas deem certo. O ministro da Saúde, inclusive, eu preciso lembrar que a gente colocou o Mandetta, né, que foi o primeiro-ministro aí da Saúde demitido durante esse processo da pandemia, como um herói, mas o que ele fez durante o processo de acometimento da Covid nada mais foi do que conceitos básicos de saúde coletiva. A gente precisa lembrar disso. E precisa lembrar que antes disso, o próprio Mandetta queria uma privatização do SUS, porque os custos com saúde em alta complexidade eram muito altos. Então, assim, para você ver a que ponto nós chegamos, nós começamos a enaltecer pessoas que outrora não tinham nenhuma compaixão, nem se compadeceram do povo que realmente precisa. E assim, imagine se essas pessoas para nós hoje são tidas como ícones para algumas pessoas, porque fizeram um bom trabalho, e a gente precisa admitir que realmente o Mandetta, durante o seu mandato, fez um bom trabalho. Imagina quem o comanda. Então imagina só a Anvisa, que é um órgão subordinado do governo. Você acha mesmo que não vai existir esse tipo de procedimento? Eu conheço colegas farmacêuticos que apoiam esse tipo de tratamento louco que esses caras falam. Então, assim, a gente vive num processo de desinformação e de lavagem cerebral nunca visto na história do Brasil. Paz, é uma situação muito preocupante, viu, gente? Quero aqui desabafar com vocês isso que nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos vivendo, né? Então, no mais, agradecer ao meu amigo Rafael. O Wesley tem mais alguma pergunta a fazer para o Rafael? Na verdade, só o que eu estava aqui, eu te falei agora até por mensagem, eu dei uma rápida pesquisa aqui e descobri uma coisa que, na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas vi aqui na pesquisa, consolidou na memória, né, a informação, que é a Lei 13.979, sancionada em 2020, do artigo 3, que obriga, dá uma possibilidade para os estados vacinar as pessoas compulsivamente, e não só a questão da vacina, mas pedir exames e tudo mais. Ou seja, o Bolsonaro sanciona uma lei que possibilita a obrigação da vacina e depois o cara vem conversar merda dizendo que não vai obrigar. Ou seja, ou ele é doido ou ele está se passando, né? Uma das duas coisas. Eu só queria, se possível, falar um pouquinho sobre essa questão que o Wesley falou, Wesley. É que essa lei 13.979 é simplesmente uma maneira que o Bolsonaro encontrou, assim como a questão do isolamento, de se livrar da responsabilidade. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que ele quer colocar, né, que ele utilizou os estados como bode expiatório para colocar a culpa nos estados em relação à crise econômica, sendo que o Brasil já vinha de uma crise econômica gravíssima, né, que veio aí pelo desgoverno do Temer, que começou com o desgoverno do Bolsonaro, que eu não posso nem dizer desgoverno, porque acho que ele nem essa palavra conhece.
o vocabulário, parafraseando aqui Ciro Gomes, eu acho que o vocabulário do Bolsonaro não chega a 500 palavras. Então é importante lembrar que o que chegou aqui para a gente de Covid-19 em relação foi transferência de responsabilidade. Ou seja, como a maioria das pessoas, especialmente o gado dele, não sabe ler, não sabe interpretar, e aí me perdoem se estou sendo um pouco agressivo, ele sanciona uma lei que transfere a responsabilidade para o Estado, porque ele sabe que o Estado vai fazer isso para se proteger, para proteger a maioria da população, e depois ele vai se sair dessa como uma pessoa extremamente politizada, dizendo, não fui eu, aí é culpa dos estados, como aconteceu também com a questão do isolamento, onde ele quis colocar toda e qualquer culpa de crise econômica, de retenção de emprego, de todos os trabalhos em relação à Covid-19 e à economia na conta dos estados e municípios. A gente precisa ficar alerta quanto a isso, porque com certeza o Bolsonaro ele vai utilizar esse pensamento. É isso aí, Rafael. E, enfim, a gente acabou, como eu estava falando, caindo nessa discussão acerca da política, do cenário político brasileiro. Não tem como, né, deixar de falar. E aí para quem está ouvindo nosso programa, eu até indico que procurem outros episódios no qual a gente debater um pouco sobre essa questão, né? Então, o episódio 10, a gente fala, inclusive, sobre o processo de ascensão, né, de construção do Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente faz esse convite ao ouvinte que de repente ainda não ouviu esse nosso programa. Quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento a Rafael, meu amigo de longa data, quando a gente tinha sonho de montar uma banda e fazer sucesso. Me lembro muito bem. E aí eu fico muito feliz, Rafael, acho que foi uma fala esclarecedora, espero que tenha tirado a dúvida das pessoas que estão nos ouvindo. Agradecer também a participação e as perguntas do meu amigo Wesley. E o pessoal que de repente ouviu esse programa, que tem alguma pergunta, alguma questão a fazer, se pensa contrário ao que a gente colocou aqui, pode ficar à vontade, desde que apresente fatos, né? Rafael fez todo um esforço aqui para apresentar fatos, então desde que apresente fatos, você pode pensar de forma contrária à nossa, e nós temos um e-mail, cachaça filosófica, cachaça sem o C cedilha, filosófica sem o acento, @hotmail.com. Grande abraço e valeu aí, Rafael, pela participação. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida aí é só entrar em contato com a gente. Qualquer coisa, estamos à disposição. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.